Irmãos, o pastor pediu para falar hoje e disse-me assim: olha, é dia da família. Então, a coisa mais importante para uma família do que lembrar-se de Deus. E então eu tive a pensar assim, hoje de manhã peguei em Deuteronômio e disse assim: olha, eu vou falar sobre isto, de esquecer de Deus, porque muitas pessoas não levam, não sabem o que significa isso de esquecer de Deus. Então, em Deuteronômio 32:18, diz assim: esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então, tenhamos em conta aqui que Deus está a falar para uma família grande, a família de Israel. E poderá estar falando consigo hoje, que é mãe ou pai de família, filho, porque é muito importante uma família, no geral, exortarem-se uns aos outros, lutarem em conjunto para nunca se esquecerem de Deus, nem individualmente, nem coletivamente. Aleluia! Então, eu fiz aqui umas perguntas. O que significa esquecer de Deus? Existe diferença entre esquecer de Deus e esquecer de Deus? Não é? A gente já vai falar sobre isso. E o que é que nos faz esquecer de Deus? O que é lembrar de Deus? E o que é que nos faz lembrar de Deus? Pronto, isto depois é só o resumo. Olha, existe diferença entre esquecer de Deus e esquecer de Deus. Esquecer de Deus é aquela pessoa que anda por aí vivendo como se Deus nunca existisse. Não existe. Nunca tivesse existido. Então a pessoa não lembra de Deus sequer. Mas esquecer de Deus é coisa de crente. É coisa para a pessoa que acredita no Senhor Jesus, que uma vez ou outra entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e muitas vezes é para aquelas pessoas que tentam viver corretamente com o Senhor Jesus, em pura comunhão com Ele. Então isto é bom para o indivíduo, porque vamos saber que uma família é composta por muitos indivíduos. Então, se uma pessoa está a andar bem com Deus na família, a outra está a andar bem com Deus na família, o conjunto completo anda bem com Deus. Isso significa que a responsabilidade é individual. Só depois de deixar de ser individual é que passa a ser coletiva. Então, é assim. Como é que é possível alguém se esquecer de Deus? Sabem? Esquecer de Deus é quando um crente, por exemplo, está no culto, mas a cabeça dele não está aqui. Quando ele vai para o quarto orar, pega na sua Bíblia e o diabo vem com pensamentos, com aquilo que o outro fez, com coisas, e a cabeça dele, o coração dele não está ali. Isso é que é não lembrar de Deus num momento muito importante da tua vida. É só uma das formas. Vocês podem achar que é mentira, mas é assim. Tu esqueces que Deus merece toda a tua atenção. Olha, o Senhor Jesus pede de nós que o busquemos de todo o coração. Então, se é todo o coração, de toda a mente, nós não podemos estar orando com a cabeça noutro lugar. As meninas no culto, com a cabeça no namorado. Então, muitas das pessoas que esquecem Deus, só se lembram de Deus nos momentos importantes ou nos momentos difíceis. Quando tem uma dificuldade, vão correndo para Deus. Mas quando está tudo correndo bem, esquecem o seu Deus. Quer dizer, o Deus deles é um Deus só para os momentos da tristeza. Não é um Deus para os momentos da alegria. Sabem? Se eu tiver uma alegria muito grande,
O meu instinto, o primeiro instinto, o único instinto que assim era ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, graças te dou. A primeira pessoa a lembrar-me deveria ser Deus. De quem eu me deveria lembrar? Então há pessoas que só se lembram de Deus quando estão na dificuldade, quando tem alguém para morrer, quando tem alguém doente, quando tem um problema, quando tem briga na família. E vou-lhes dizer uma coisa: se tu não te lembras de Deus em todos os momentos, não é de esperar que Deus se vai lembrar de ti num momento de dificuldade. Porque Deus pede de nós toda a tua vida. Lembram-se quando vieram aqui na frente entregar a vida a Deus? Não prometeste a tua vida a Deus? Ou prometeste só os teus momentos de tristeza? E isto é importante como família, como indivíduo. Agora, vamos só pensar em algumas maneiras de esquecer Deus. Algumas coisas. Eu vou citar 3 ou 4 exemplos. Poderia citar 1000. Por exemplo, quando nós gostamos de certas coisas que achamos importantes, as quais Deus não aprova. Por exemplo, se existir uma coisa na minha vida que eu gosto muito, mas Deus não aprova, eu facilmente irei esquecer de Deus quando aquela coisa estiver no ar. Eu já vi pessoas, no momento que começa a novela, eles nem sabem quem é Deus. Sabem? O momento que há uma festa, eles não sabem mais quem é Deus, já esqueceu. Isso quer dizer que existe alguma coisa no nosso coração mais importante que o nosso Criador. E depois vou pregar para os católicos para não terem outros deuses nas vidas deles. Sabe, um Deus é uma coisa que a gente serve. Porque se Deus falou do amor pelo dinheiro como idolatria, provavelmente o amor pela novela é uma idolatria. Então não vais falar mal dos católicos na minha frente. Porque é uma coisa que tu serves, ou que serve a ti. E quem diz isto diz outras coisas. Diz das piadas feias, porcas lá com os amigos. Não é? Porque quando chega aquele momento de estar assim num bando de amigos no meio deles, aí Deus já era. Já não existe mais temor a Deus, não existe mais amor a Deus. E se alguém fala piada porca, ninguém é capaz de se levantar. Ainda estes dias estive falando com a minha sogra e disse assim: olha, eu estive num lugar onde as pessoas desonravam Deus muito, crentes. Só que essa não era a parte mais triste. Sabe qual era a parte mais triste? É que havia muito crente ali que não concordava com aquilo. Mas nenhum deles se levantou pela honra do Senhor. Dizer assim: ó irmãos, vocês estão a agir mal. Essa é a parte mais triste. Agora venham dizer: essas pessoas lembraram-se de Deus? Outra das coisas que poderão fazer-nos esquecer da vida de Deus, que é a vida, é os espinhos desta vida. Sabem? Quando a gente fala de esquecer de Deus, não é só esquecer dele, pode ser esquecer da maneira que ele faz as coisas. Porque uma pessoa complicada da cabeça, uma pessoa agitada, uma pessoa preocupada, não tem capacidade de se assentar, esperar em Deus e ouvir a sua voz. Sabem? Quando o Senhor Jesus falou da parábola do semeador, sabem, não é? Conhecem a parábola? Saiu alguém a semear, as sementes caíram nas pedras, os pássaros comeram. Tem outras que caiu em terra que não era muito profunda, nasceu, no momento da angústia morreu. E tem outra que caiu em boa terra. Boa terra. Nessa boa terra estava coberta de espinhos, sufocou a palavra. Depois tem o outro que Deus fala:
boa terra, não tinha espinhos, cresceu e frutificou. Agora é assim, amigos, às vezes é bom ler a Bíblia com atenção, assim, com mente aberta, porque a Bíblia fala sério. Olha, o Senhor Jesus disse: só existe uma coisa nesta terra, uma única, capaz de sufocar a palavra de Deus. Sabem? Os demónios todos do inferno, se vierem, eles não conseguem sufocar a palavra de Deus. O diabo não tem capacidade de sufocar a palavra de Deus. Aliás, se ele vier tentar sufocar, a palavra de Deus é como um rio de água viva que passa as barreiras e sai o tiro pela culatra contra o próprio diabo. O diabo não consegue. E o Senhor Jesus diz que só existe uma coisa capaz de sufocar a palavra de Deus. Eles são os espinhos. Os espinhos desta vida, as preocupações, as ocupações. Que a pessoa não tem tempo para Deus, acorda de manhã, Deus está num canto, ainda diz glória a Deus e tudo mais, mas olha, a tua alma precisa ser alimentada. A pessoa lembra-se de comer, mas não se lembra de comer o pão da vida. Lembra-se de dormir e quer dormir, mas não se lembra de acordar para pegar na Bíblia, para ter o seu tempo com Deus sozinho, sem ninguém, sem nada na cabeça, sem preocupação, sem doença, sem nada, só você e Deus. Isso são os espinhos da vida que fazem isso. Então, amigos, vamos deixar de pensar que as pessoas que esquecem Deus são aqueles que andam aí no mundo. Porque Deus está a falar aqui com Israel, o seu povo, com o povo crente. Deus não está a falar com o mundo. Aliás, eu duvido que Deus fale com o mundo desta maneira. Encontre um lugar na Bíblia onde Deus se dirige ao mundo. Sempre se dirigindo aos filhos. E os filhos é como salvar as pessoas do mundo. Então, vamos ter muito cuidado com a nossa vida. Sabem porquê? Porque a nossa vida é muito, muito, muito preciosa para o nosso Criador. E se nós não formos fiéis, não cuidarmos dela, o Senhor Jesus vai pedir contas de uma coisa que Ele tem, pela qual Ele tem um alto apreço. Sabem? O Senhor Jesus não morreu pelo ouro deste mundo. O Senhor Jesus não morreu pela prata deste mundo, nem pelos oceanos, nem por nada. O Senhor Jesus morreu pela tua vida. Então, tem cuidado com aquilo que tu fazes com essa vida pela qual Ele morreu. Porque não é barato. Em vários lugares no Novo Testamento diz: olha, vocês foram comprados por um alto preço. Pedro diz isso. Paulo diz isso. Eles não disseram isso à toa. O que é que estás fazendo com a tua vida? Tu lembras do teu Deus em todos os momentos da tua vida? Na alegria, na tristeza, no descanso, no levantar, no deitar. Sabem, Davi disse que até quando se deitava, o coração dele estava com Deus. Agora, amigos, tenham cuidado, porque em vários lugares a Bíblia fala coisas muito sérias daquelas pessoas que se esquecem do Senhor Jesus. Não para sempre, mas em certos momentos da sua vida. Olha, no Salmo 9:7, já devem ter lido, diz assim: serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Agora podem dizer: isto não é para crente. Aqui não está a dizer se é para crente, se não é para crente. Aqui só está a dizer que é aquele que se esquece de Deus. É preto no branco. Isto não precisa de comentários. Jó também falou, ele disse assim: olha, aqueles que se esquecem de Deus vão ficar secos. E seco
é pior que o morto, já morreu, já secou. Agora, um último ponto que eu queria focar, isto em relação ao indivíduo que faz parte de uma família, e da família que faz parte de uma comunidade, a comunidade faz parte de um país, e o país faz parte deste mundo. Olha, uma das maneiras mais sutis de se esquecer de Deus é quando a pessoa não leva em conta por qual poder ou o poder de Deus que nos transforma a vida, que nos ajuda. Porque o Senhor Jesus fala num lugar, diz assim: aquele que não junta comigo espalha. Então, nós crentes podemos estar juntando sem Deus. Sabem porquê? Porque muitas vezes a vida do crente juntando com Deus não funciona, porque a vida dele não está em ordem com Deus. Ele vai tentar de outra maneira, vai pular um muro para entrar no aprisco das ovelhas. Acha aquelas pessoas que juntam com o Senhor Jesus, e se tu tentas juntar com o Senhor Jesus não funciona, para. Vai no teu joelho, busca ajuda, diz: olha, estas coisas não funcionam na minha vida. E segundo a Bíblia deveriam funcionar. Essa sinceridade vai te levar longe. O Senhor Jesus vai pegar em ti, vai te levar pelo caminho da reconciliação com Ele, vai te levar pelo caminho dos resultados. A tua vida vai resultar. O problema da maioria das pessoas é que nesses momentos, em vez de pararem, ficarem quietinhos, não é? Não, eles fazem precisamente o oposto. Tentam fazer isto, tentam fazer aquilo, tentam fazer obras, tentam tantas coisas, menos ficar aquietar-se diante de Deus. Deus diz: aquieta, para saberes que eu sou Deus. Tu não vais saber se o Senhor Jesus é Deus, a menos que te aquietes. Não tem como, não existe isso, não é? Agora, irmãos, por último, os caminhos de Deus. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu estou nos caminhos de Deus. E quando estou nos caminhos de Deus, eu caminho. E sabe uma coisa? Tenta não andar à frente do Senhor Jesus. Tenta não ficar para trás. O Senhor Jesus diz: segue. O Senhor Jesus não diz: anda sozinho. Então, em Isaías, um versículo que significou muito para mim, diz assim, Isaías 64, salvo erro, diz assim, está lá no fim mesmo da folha, diz assim: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Sabe, você pode estar nos caminhos de Deus, entre aspas, não é? Sem Deus. Será que você consegue lembrar-se do Senhor Jesus para praticar a justiça? Será que consegue ficar alegre no Senhor em vez de ficar só alegre? Vamos pensar um pouquinho a sério nas nossas vidas. Eu não estou aqui com a intenção de bater em alguém, mas a maneira que eu falo quando eu prego é a maneira que eu prego para mim mesmo. Quando eu abro a minha Bíblia, eu falo assim para mim. E cada dia que eu abro a minha Bíblia, eu começo do zero. Senhor Jesus, hoje é um dia novo, ontem já passou. Eu quero começar outra vez hoje. Para eu me lembrar até de ler a Bíblia com o Senhor Jesus. Até de orar inspirado pelo Espírito Santo. Até de buscar a vontade de Deus quando eu quero certas coisas. E não só buscar, mas achar, irmãos. Porque buscar é muito, muito bom. Se tu não achares, és um miserável. Uma pessoa, se eu não achar, sou uma pessoa miserável neste mundo. O que é que me vão procurar e não achar? Então o Senhor Jesus deu ênfase à busca de todo o coração, mas ele disse: olha, ele também afirmou que ele busca, acha. Há dias
falei com um missionário aqui perto, noutra igreja, da outra vez que eu estive cá, e eu disse assim, ó, parem com essa zoada, o importante não é fazer barulho para achar Deus, para buscar Deus. O importante é Deus ouvir a tua oração. Porque a finalidade de uma oração é ser ouvido. E Deus não é comprado. Se o teu coração estiver limpo, muitas vezes, tu ainda nem falaste, Deus já ouviu. Para que tanta coisa? Eu sempre disse à pessoa, olha, a pessoa que grita, quando diz, oh Mateus, é porque eu estou longe. Se eu estiver pertinho dele, ele não grita para mim. Verdade ou mentira? Mas se eu estou gritando aí para Deus, clamar a Deus, gritando, é porque ele deve estar longe. E se ele estiver longe, clama, grita, vai chamá-lo, busca-o, fazes bem. Mas só não podes dizer, olha, Deus está aqui pertinho. Porque quando Deus estiver perto, tu vais saber. Não existe isso de não saber quando Deus está perto. Toda a gente sabe. Então, irmãos, vamos ver como é que está a nossa vida. Se em nossa vida, no nosso dia a dia, existem momentos que nos esquecemos de Deus. Se, por exemplo, as senhoras, quando entram numa loja de roupa, esqueceu Deus. Ela só procura o cartão de crédito, o cartão do marido. Não chega ali e pergunta, Senhor Jesus, posso comprar isto? Estás de acordo? Quem diz isto diz de outras coisas. Irmãos, vamos ver em quais momentos da tua vida tu te esqueces de Deus, em quais te lembras de Deus. Para tu poderes lembrar de Deus sempre, cada momento da tua vida. Porque o teu primeiro instinto, aliás, o teu único instinto deve ser o Senhor Jesus primeiro, em qualquer situação da tua vida. Há pessoas que têm uma coisa no coração, a primeira pessoa com quem eles falam é a esposa. Ou a esposa, olha, assim. Ou bem, dá um testemunho na igreja. Sabe uma coisa, já esqueceste de Deus. Já falaste com Deus, logo a primeira pessoa, sobre o assunto. Pronto. Que Deus nos abençoe e espera de coração. E todos nós saímos daqui pensando, olha, eu preciso chegar num ponto da minha vida espiritual, onde o meu único instinto, o meu primeiro pensamento quando acordo, o meu último pensamento quando me deito, é o Senhor Jesus. Quando eu vou cozinhar, se eu pego aquelas panelas e digo, ó Senhor Jesus, tu és tão bondoso para mim, tenho comida hoje. Quando tu vês uma pessoa no pecado, tu choras ao Senhor Jesus, olha, aquela pessoa não te conhece, aquela vida é importante para ti. Não choras porque ele é pecador, mas chora porque o Senhor Jesus não tem uma criatura nas mãos dele. Vamos nos lembrar da honra de Deus, daquilo que é importante para o Senhor Jesus a cada momento da nossa vida. Porque só assim, irmãos, poderemos ser chamados filhos de Deus, ocupados no reino de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.